Olá, boa noite, uma noite um pouco gripado, uma voz um pouco aí diferente, né? Até quem for entrando possa colocar aí se tá tudo ok, se está me ouvindo bem, porque hoje eu acordei um pouco indisposta, mas como o assunto hoje é muito interessante, um tema muito solicitado aí pelas mamães, né? Estamos aqui firmes e fortes para entregar para vocês um pouquinho desse conteúdo que sim pode transformar os seus dias, te auxiliando aí com os seus filhos a construir momentos mais leves, inclusive na hora de realizar as tarefas escolares. Boa noite! E o que eu não contei para quem nos meus posts aí, até porque foi uma ideia meio que em cima da hora, né? Que a gente vai ter uma convidada muito especial, com certeza vai agregar muito conteúdo interessante. Toma nota, pega papel e caneta e depois faça sempre essa reflexão. É isso que eu sempre recomendo, né? A você que nos acompanha aqui ao vivo, a você que vai assistir aí mais tarde ou amanhã. Lembrando que sempre as minhas lives estão disponíveis também lá no meu canal do YouTube para que você possa compartilhar com todas aquelas pessoas que você gosta, com todas aquelas pessoas que também buscam no dia a dia serem pessoas melhores, porque como eu sempre digo e repito, eu só vou conseguir transferir ao meu filho mais calma, mais paciência e instrução à inteligência emocional se eu tiver primeiramente esse autocontrole em mim, conhecer qual é o meu momento, quais são os meus gatilhos, buscar a minha melhora para que aí sim eu consiga entregar no dia a dia muito mais qualidade de vida para os nossos filhos. E claro, a base, aquela que eu sempre falo aqui. Tô de novo hoje, ó, com a minha camiseta, o meu presentinho, né, da Perfect. Um beijo, Fábia, gratidão. Com certeza ela vai trilhar muitos caminhos ainda e muitas outras virão. Boa noite, Fran. Boa noite, Lilian. Vão apertando no coraçãozinho, vão chamando todo mundo, porque é um conteúdo, sim, que gera aí muitas mães, né? Piram muitas mães quando eu fiz a enquete, votaram, porque sim, é desafiador poder estar auxiliando os filhos neste momento. E até porque ano passado a gente teve um além, né? De já ser complicado, aumentando ainda mais com um maior período com essas crianças, tendo que auxiliar também via remoto a realização dessas tarefas. Boa noite, todo mundo tá me ouvindo bem? Eu tô bem rouquinha, tô bem gripada, mas espero que estejam me ouvindo, senão eu tento colocar o fone para que vocês compreendam bem certinho o que eu estou falando. Vão dando um joinha aí, vão chamando todo mundo para a gente iniciar o nosso conteúdo, para que também não fique muito tarde aí para ninguém. Como eu estava falando no início, então, em cima da hora, lembrei de pessoas especiais que têm experiência no assunto, que vão agregar conhecimento e experiência, vão trazer um pouquinho aqui também do lado da escola. A minha convidada de hoje é a Carla, né? Carla Uber Medeiros Kritzmacher, um santo palavrão. Ela vai falar um pouquinho assim que eu chamar ela do trabalho dela. Já atuou como diretora em escola, hoje está atuando novamente como professora na escola de município, né, a Vitor Meirelles. Então, com certeza, ela vai agregar esses dois lados, né? O que os pais levam como para essa professora, quais são os desafios, aonde está, onde que eles se sentem mais perdidos, e nós juntas construirmos aí para você muitas dicas de que sim, é possível. Lembra que em todos os episódios que venho trazendo aqui, seja a hora de dormir, seja a hora da rotina, e eu e a Carla conversando um pouquinho antes, a gente já entrou também de novo, né, na importância, até para esse momento do estudo, da rotina, da criança ter o hábito, da criança saber quais são os momentos do dia dela, o que vai acontecer. É muito importante que a criança tenha, sim, essa informação.
E antes de eu fazer, então, a minha abertura da chave de tudo isso que a gente vai conversar hoje, vou chamar a Carla para ficar aqui comigo nesse bate-papo gostoso. E quem quiser pode ir mandando perguntinha para mim, para ela, pode ir construindo, pode colocar aí a sua dificuldade. Hoje, para mim, o mais difícil é ensinar determinada matéria, é fazer com que ele tenha interesse. Qual é hoje o seu maior desafio? Pode ir colocando aí na caixinha de pergunta, nos comentários, conforme a gente for visualizando, a gente vai responder sim com muito carinho. E para quem assistir depois, pode estar enviando no nosso direct. Vamos ver se a Carla já está por aqui. Vou chamar a Carla para que a gente possa começar a construir. Me perguntaram, vão chamando aí no aviãozinho, ó, pega o aviãozinho, essa setinha, manda aí para 5, 10 amigos, 15. É um assunto que interessa muitas pessoas, mesmo que ainda não sejam pais, quem sabe já começam aí de forma mais assertiva, sabendo, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo aí em todas as minhas lives, não existe um curso, um guia para ser pai e mãe, simplesmente acontece. A gente tem que aprender e por conta disso a gente erra muito. Mas que bom que hoje tanto a tecnologia quanto as informações têm muito mais acesso, né? Basta a gente querer, basta a gente buscar e sim, é possível ser cada vez melhor, não é, Carla? Boa noite, bem-vinda. Desde já, muito obrigada. Pelo convite. Estou lisonjeada pelo convite. Esse momento é muito importante para todos na educação e acredito para os pais também, né? Então, você dá essa abertura sobre esses assuntos, isso nos auxilia cada vez mais. Amém. É o que precisa, né? Nossos filhos já tem uma frase que há muito tempo se diz que são o futuro do Brasil, mas que futuro que nós queremos, né? Depende de nós. E a gente, há 2 semanas atrás, também falou um pouquinho de responsabilidade. E mais uma vez a gente frisa aqui, né? Única e exclusivamente a responsabilidade é nossa, né? E essa deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso, a nossa questão de prioridade. Entregar para os nossos filhos algo muito positivo, para que lá na vida adulta eles também possam ser jovens mais seguros e tenham sim as escolhas muito mais assertivas do que nós mesmos tivemos. Não passem muitas vezes pelos traumas, né, que a gente carregou aí pelo longo da vida. Carla, fala um pouquinho do teu trabalho, então, se apresenta e aí depois a gente entra para falar um pouquinho da tarefa. Sim, como você falou, né? Meu nome é quase um palavrão enorme, né? Então, eu sou professora na rede municipal, já trabalhei com magistério 6 anos, tenho uma sala de atendimento de neuropsicopedagogia institucional e clínica também, e hoje eu trabalho com turmas de 5 anos, né? Sou pedagoga e amo muito o que eu faço, muito mesmo. Eu acho que esses momentos são muito importantes e a escola é um elo muito grande com a família. Então nós temos que, né, se aliar e não se afastar cada vez mais. Então tem pontos muito importantes que a gente pode trabalhar. Igual você falou na questão da autonomia, né? Então hoje eu atendo alunos e crianças que não é questão só de aprendizagem, é questão de organização com material, é questão de rotina, é questão como fazer, o porquê fazer. Tudo tem que ter um significado para mim poder querer, né, aprender e gostar do que eu estou fazendo. Muito show, né? Isso aí. E até foi uma surpresa, eu e a Carla, a gente já se conhece aí de longos anos, né? Hoje já um pouco distantes, mas aí sempre conectadas. E fiquei bem surpresa, bem feliz. Eu não sabia, né, dessa associação à neuropsicopedagogia, que é fantástica. Para quem conhece um pouquinho da minha história, né? Já vi que tem gente nova na live, gosto sempre de falar. Eu tenho um filho que precisa, assim, de muitos estímulos, né? De todos esses estímulos que até a Carla trouxe, né? De melhorar a autonomia, de estar estimulando essa independência. Também tem um live aí salvo, que a gente conversou um pouquinho sobre isso também com uma educadora parental. Então, da importância que é, né, eu buscar tudo isso
foi o primeiro, claro que foi o primeiro incentivo, né? Eu ter dentro de casa e eu querer ser melhor, para poder sim estar ajudando meu filho. Mas é uma paixão, que a Carla falou, que vai batendo mais forte, é um amor que a gente constrói, porque, enfim, eu amo comunicar muito mais do que só a própria educação infantil. Eu amo comunicar, eu amo transformar pessoas, e eu viver isso e ficar para mim não faria sentido. Então eu preciso transbordar e eu preciso fazer com que muitas pessoas tenham essa percepção que é possível sim e que basta a gente priorizar isso na nossa vida. Então, bora lá começar o tema. Eu quero trazer uma coisa que até a Carla ali já contextualizou um pouquinho, que eu acho que a neuropsicologia, juntamente aí com a inteligência emocional, elas casam de uma forma muito interessante. Então, o primeiro erro de nós, você como pai, como mãe, é não ter esta percepção. A criança, ela difere de nós. O que nos motiva, na maioria das vezes, não vai motivar a criança. E é uma coisa bem interessante porque nós precisamos nos policiar disso também. Muitas vezes nós somos motivados pelos resultados, que é uma coisa ali que a Carla linkou. Ela ama o que ela faz. Mas quando a gente já não ama o que a gente faz, se torna pesado. E a gente segue até fazendo, mas a gente está motivado pelo resultado, que no nosso caso de adulto seria o nosso salário, a nossa necessidade de pagar as contas, né? Então é uma primeira informação que eu quero trazer para você, pai, para você, mãe, para você se atentar a isso. Não queira cobrar de uma maneira de seu filho, né? Motivando. Tem uma frase, Carla, você confirma para mim, mas você deve ter ouvido muito essa frase, ou eu sei que eu ouvi na minha infância, né? Mas talvez as próprias crianças comentam, a Carla já vai comentar um pouquinho da experiência dentro da sala de aula com as crianças, o que elas trazem para a sala de aula. Mas eu ouvi muito, né? Aquela velha e batida frase: se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Você precisa estudar. Então, dessa afirmação, eu só posso dizer uma coisa para vocês. A criança não tem passado e a criança não consegue vislumbrar um futuro que para ela está tão distante. Então, dentro dessa percepção, que você reflita que não faz sentido, né, você querer motivar ela por uma visão de futuro. E aí depois eu vou complementar. Eu quero que a Carla traga aí um pouquinho da experiência da sala de aula nesse Sabe contexto. aquela questão que muitos pais falam assim, ah, mas na minha época, né? Nós respeitamos a época, a gente sabe que na minha época também era diferente, mas são situações e épocas diferentes. São contextos diferentes, culturas diferentes. Ah, eu não vou ser ninguém na vida. Um gari é alguém na vida, né? São oportunidades diferentes. Então, a criança ela tem que ser respeitada e nem toda criança ela vai ter o mesmo caminhar do outro coleguinha. Não posso nem fazer a comparação entre colegas da mesma sala, mesmo tenha a mesma faixa etária. Então, cada Exatamente. um tem as suas especialidades diferentes, né? Então, a gente tem muitas vezes ter esse olhar diferenciado, esse foco na criança diferenciado, porque esse olhar diferenciado vai fazer toda a diferença na vida dele. E em casa não é diferente também. Eu posso ter 10 filhos. Às vezes tem alguns pais que falam assim: ah, mas o meu mais velho não era assim na escola. Era o mais velho, né? Então, quantas gerações passaram, por mais que você pense que eduque da mesma forma, você pode tentar educar, mas ensinar é uma maneira diferente, olhar, até a própria internet já dá outras oportunidades no século que nós estamos do que o filho mais velho. Então, tem Sim. N situações com que façam que os dedos não vão ser iguais nunca, né? São Então, singulares, únicos. sim, são situações, então às vezes a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Exatamente. É uma coisa também que já vem da neurociência e é comprovado, né?
Conforme a gente avança, ou seja, nós como adultos, nós vamos ter um raciocínio muito mais lento que a criança. Ou seja, muitas vezes a gente está julgando aquela criança hiperativa, aquela criança que não quer ter foco, mas não, é porque ela é rápida, ela está nesse meio de aprender, de raciocinar com mais velocidade. Né? E aí a gente às vezes começa esse pré-julgamento. Mas não, nós é que estamos ficando com o raciocínio mais lento. É Não é a até porque, criança. assim, às vezes, eu vou ter aluno muito visual e auditivo. Tem E eu vou ter temperamentos. dificuldade dele se registrar, né? Então, não é que ele não saiba fazer, é que ele tem uma dificuldade na questão de registro. Se eu perguntar oralmente, se eu fizer algumas dinâmicas com ele, talvez ele vai me dar uma resposta mais rápida do que aquele aluno que está registrando. Então, nós temos perfis diferentes, ainda bem, graças a Exato, Deus. Então, ainda exato. bem que nós temos perfis diferentes. Então, às vezes, a gente tem que ter esse olhar também, não só dentro da escola, como na questão em casa, né? Principalmente do que você vai falar, né? Que é o tema sobre tarefa. Exatamente, né? E é aquela coisa que nem eu coloquei, a primeira percepção, gente, quem tá entrando, quem for assistir depois, pega papel, pega caneta, anota, porque uma coisa que eu aprendi e que gera muito sentido no nosso cérebro é quando a gente anota, quando a gente escreve, o cérebro registra muito mais fácil a informação. Então, olha quanta dica bacana a gente vai trazer por aqui, poderosa, para você transformar esse momento que você diz que é tão difícil, tão complicado. A primeira percepção que a gente trouxe aqui, ter essa consciência, seu filho é diferente de você, vive num tempo totalmente diferente que o nosso. Legal? Então, esta é a primeira percepção para você conseguir, né, com calma, avaliar. E que nem a Carla falou, vai contar perfil, vai contar temperamento, né? Existe sim criança, meu filho, sem o lado esquerdo, né? Ele é totalmente emocional. Ele não tem o raciocínio lógico, para ele é tudo mais complicado, né? Devido ao atraso, devido à sequela do AVC. Então, quer dizer, eu aprender isso, eu compreender, já me faz saber como chegar nele de uma forma diferente, como conseguir colaboração dele com um método diferente, que não funcionaria com o João, né? Que tem aí todo uma consciência ativa e né, dentro da sua normalidade. Então, esse é o ponto primordial para você, pai e mãe. Diz, quando o pai e a mãe ele reconhece as dificuldades do filho, isso fica mais fácil para entender o processo de aprendizagem, independente se ele tenha um laudo ou não. Quanto mais eu me nego a entender as dificuldades, mais ele vai criar outras dificuldades em cima daquela que já tinha. Então, esse fato de eu saber como lidar com a situação, isso vai só auxiliar, não tentar empurrar a situação. Isso só Exato. vai piorar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma turma de 5 anos, né? Então, eu estou no processo de letramento e eu tenho um aluno autista, né? Eu digo que é a minha paixão que eu ganhei esse ano. E eu não tenho auxiliar, mas eu tenho 22 alunos na turma e trabalho com ele muito bem e ele está lendo, né? Show. E a gente trabalhou muito a questão da autonomia. Ele não registrava, então era aquele por mais que as dificuldades que ele apresentava, e hoje ele já está registrando. Então foi um tijolinho por vez. A gente foi Exato. montando um tijolinho por vez e hoje assim eu percebo a realização dele fazer atividades, o prazer dele estar ali, ele entendeu o porquê daquilo, né? Então, isso é muito importante também esse processo e a família também entendeu que isso também é importante e as dificuldades dele no caminhar. Então, nós trabalhamos com as dificuldades, mas nós não deixamos de exigir um pouquinho mais a cada passo que ele dá, porque ele tem Exato. capacidade.
também, como todos os outros alunos também. Com certeza. E o meu filho também é um exemplo disso, né? Então, se a gente cruzasse os braços e ficasse com a expectativa que a gente tinha de lá quando ele era um bebê, que dificilmente iria falar, que dificilmente ia ficar de pé, né? Mas além, claro, de todos os estímulos que ele tem de uma equipe maravilhosa que atende ele, tem também o lado que a gente sempre tem a agradecer e carregar, que é a nossa fé. Então, como a Carla falou, conta-se muito, né? O que essa criança vai ter dentro de casa. E é uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives. Nós somos a base, nós somos a primeira malinha que eles estão carregando aí para a vida toda. Né? E que você se faça essa pergunta. O que você quer? Como que você imagina o seu filho aí daqui 10, 15, 20 anos? O que você quer para ele? Eu tenho certeza que você só quer que ele esteja muito melhor que você. Não é, calma, com certeza. E aí nós vamos entrar então no tópico, né? Gabi, beijo, sua linda. Ela também é pedagoga, convidei ela também, falei, bora lá fazer a live. Ela falou, eu sou tímida. Falei, ó, tem que curar todas essas mulheres tímidas aí, porque falar é uma bênção, né? Transbordar o conhecimento de vocês é maravilhoso. E falando de tarefa, então, o primeiro tópico a gente já falou, né? Que esses pais tenham essa percepção que a criança é diferente de nós adultos, o raciocínio dela é mais rápido, o nosso, com o passar do tempo, né, vai sim ficando mais lento, e para isso aí existe muitas dinâmicas, muitos exercícios, até para se evitar no futuro aí um Alzheimer, né? Então, que a gente possa ter essa compreensão, olhar para essa criança como um ser singular, com as debilidades, com o perfil dela, do jeitinho dela, a gente vai encontrar a melhor forma de fazer essa abordagem. O próximo tópico, até a Carla ali na nossa conversa antes, já trouxe um pouquinho, né? É importante, fundamental, criar este momento para a criança, a rotina. Uma rotina que seja bom também para você como mãe, como pai. Eu vi que tem bastante homem na live, muito obrigada. Eu tenho certeza que é grandioso para vocês também estar auxiliando, buscando conhecimento para ajudar os filhos de vocês. É necessário, sim, uma rotina, como eu já trouxe nas outras lives, assim também para a hora da tarefa. Por quê? Explica um pouquinho, Carla, por que é tão fundamental criar esse hábito de ter aquele momento especial para a tarefa? Assim, ó, nós também, como adultos, se nós não tivermos uma rotina no trabalho, em tudo que a gente ter o foco de realizar, a gente muitas vezes não consegue se policiar. Isso é fato. Isso é muito forte do ser humano. A gente acaba, vou arrumar um tempinho aqui, vou fazer outra coisa lá e a coisa começa a desandar. E mais a criança ela tem que ter uma rotina. Então ela tem que saber que aquele momento ali, eu não vou brincar, não, agora vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer, não, e uma coisa muito importante, não é o pai ou a mãe fazer pela Estávamos criança, todos aqui. é fazer com a criança. É uma diferença muito grande. Você tem que questionar, você tem que estimular aquela criança, tá? Mas, por exemplo, a professora trabalhou lá, você tem uma atividade para fazer em casa. Vamos supor o ciclo da borboleta. Vou dar um exemplo aqui. Mas o que vocês viram? Como que aconteceu? Né? Instigar, porque ela precisa, ela tem essa necessidade de contar para poder registrar. E se ela mentalmente trabalhar isso, isso fica gravado, vai ficar muito mais fácil ela fazer a tarefa. Então, ela precisa dessa questão da rotina, ela precisa saber que aquele momento está reservado, né? Está reservado com que ela estude. E a importância disso dar, porque a tarefa é uma coisa muito importante para a escola, o professor ter essa devolutiva. Nós ficamos ali 4 horas com a criança, mas nós também precisamos ter essa devolutiva para saber o que ela aconteceu, o que ela entendeu, né, do contexto todo durante o dia na sala de aula. Tanto que
em muitos olhares, eu fiz alguns cursos recentemente, eles têm ideia de uma escola, uma sala de aula invertida, na qual o aluno já recebe uma introdução, ele já estuda aquela introdução com o pai, lê, já para chegar na sala de aula, já ter muito questionamentos. Por que isso é desse jeito? Por que acontece isso? Né? Então, eu vejo os meus pequenos, quanto mais a gente instiga e estar no momento ali da tarefa, ele vai entender a necessidade disso. Então, a rotina hoje é fundamental, porque na escola funciona. Porque Exatamente. nós temos horários, né? Então, por exemplo, agora é o momento que nós vamos fazer a leitura. É só o livro, nós vamos sentar lá, vamos fazer a leitura. Acabou todo mundo a leitura, nós vamos partir para outra rotina. Então, ele entende que para mim fazer para continuar algo, eu tenho que terminar algo primeiro e bem feito. E a tarefa é assim. Um espaço seria um espaço ideal, um espaço mais tranquilo? Seria. Nós sabemos que muitos não têm, né? A gente tem que ir na realidade de todos. Mas o que eu puder amenizar o espaço de barulho e tirar a atenção, o foco daquela minha criança, do meu filho, é fundamental. Não deixe outra dica que eu também tenho na hora da tarefa. Não deixa muitas coisas em cima da mesa, né? O que ele vai usar agora? É o caderno e o lápis de escrever? É o caderno e o lápis de escrever, Show. né? O Uhum. restante deixa mais afastado, é o que ele vai precisar. E ao momento que ele vai precisando, ele vai, porque depende da idade da criança, tudo tira muito foco. A borracha tira o foco, o apontador tira o foco. Então, o que eu vou criar um ambiente de tarefa, às vezes não é só um ambiente físico, o que eu tenho em meu entorno, né? O que vai tirar minha atenção? Olha, vamos focar aqui, ó, tu lembra do que eu acabei de falar? Chama ele de volta para aquela situação. E Uhum. isso envolve o quê? Fundamental paciência. Eu Não até tem. quiser um próximo, né, falando já que tu falou, até que tinha colocado como um próximo tópico, né? Por que que esse pai e essa mãe definiam um horário que eles possam auxiliar? Reforçando, claro, muito o que a Carla colocou. Auxiliar, não fazer pela criança, né? Mas ter este momento, porque não adianta você querer ajudar a criança, mas está preocupado com a panela no fogão, mas está preocupado porque daqui a pouco tem que sair, mas está preocupado porque de repente vai chegar alguém. Então, ter esta organização, qual é esse melhor horário para você estar disponível, entregue. E outro tópico que a gente também trabalhou muito nesse meu último curso, e a gente fala muito também, né? Às vezes o pai tá ali, perde a paciência, pai, mãe, enfim, cuidador, mas ela não tá 100% conectada com essa criança, ela não tá, que nem você falou, interagindo, fazendo esses questionamentos, instigando interesse na criança, é outro ponto que a gente vai falar depois na parte da motivação, que ela se sinta, assim, nesse suporte, que ela tá ali com alguém que vai auxiliar ela. Muitas vezes esse pai, essa mãe está do lado dela, mas está no celular, está com uma televisão ligada, né? Não está sendo o centro da atenção. E vai ficar nervosa ou nervoso se essa criança ainda querer sair daquele momento, querer sair da tarefa. Falo assim, Patrícia, não é quantidade, é Qualidade. qualidade. Não adianta eu estar ali 2 horas e meu filho entender que eu dei 10 minutos para ele, né? E Exatamente. muitas vezes meia hora, 40 minutos, 1 hora vai ser suficiente do que eu estar 3 horas. Não é questão da quantidade, é questão da qualidade. Igual a Patrícia falou, eu tenho que me dar por inteiro. Ele tem que entender que eu estou ali.
ele tem que entender que aquele momento é dele. Muitas vezes a gente percebe a falta de hiperatividade, querer chamar atenção, é uma forma de dizer, gritar, eu estou aqui, olhe para sou eu que estou aqui. Olha, eu percebo, eu tenho 22 alunos e todos querem atenção. Então, eu tenho que dar um jeitinho. Calma aí, agora eu estou atendendo o Joãozinho. Depois que eu terminar, você espera que vai ser sua vez, porque todos querem atenção ao mesmo tempo, né? Mas eles têm que também entender esperar o momento deles. Então, o pai e a mãe se organizam no seu melhor horário para dar o seu melhor, Com certeza. né? Dar o seu melhor. Então, não é quantidade. Se ele ficar 30 minutos e for muito bom, vai ser melhor do que ficar horas e não ter resultados. Até coloquei esse como um outro tópico, né, Carla? Às vezes, dependendo da idade da criança, temos aí os maiorzinhos, né, 8, 10 anos, que já vão sendo tarefas mais complexas e maiores. O que que esse pai, o que que essa mãe fazer, né? Intercalar esses períodos. Para quê? Para não ficar maçante, porque daí depois de um tempo, a nossa concentração, ela realmente se dissipa. A gente não consegue ficar muito tempo em cima de uma mesma coisa. Então, intercale, olha, filho, vamos estudar 20 minutos, vamos fazer, por exemplo, português. Vamos terminar português, você faz alguma coisa que você gosta, que daí é lá o videogame, né? 20 minutos de videogame, de bola, de comer um doce, enfim, criar este ano de ele dividir com aquilo que ele gosta as tarefas, porque não fica pesado para ele e você está dando opção para que ele faça com mais interesse, com mais paciência. Sim, até porque assim, o excesso também é prejudicial. Não adianta eu estar ali batendo na tecla o tempo inteiro, querendo que ele me traga quantidade, que ele vai começar a chegar a um certo ponto que ele vai começar a escrever de qualquer jeito, fazer para se livrar logo da situação. Exatamente. É se livrar da situação. E às vezes é interessante fazer uma escala. Ah, vamos fazer uma escala na semana, né? Então hoje vamos pegar mais português, amanhã vamos pegar matemática. E como a internet também está nos auxiliando, a gente tem que pensar na internet também só na questão não só ver informações, mas utilizar de aplicativos. Eu posso fazer um jogo de matemática que tem a ver com o que ele trouxe lá para ele ter o entendimento. Ó, agora eu já entendi. Vamos partir lá disso. Porque eu posso unir uma coisa com a outra de uma maneira com que ele entenda, né, o aprendizado. Isso é muito interessante. Tem muitos jogos muito interessantes na internet que hoje está no currículo diário da escola. Que legal. Para você ter uma ideia, a gente usa um para o meu pequeno, né, de 5 anos. Hoje ele já sabe todas as palavras que aparecem, mas para ele no início foi um estímulo muito legal, que é uma matraquinha, né? Então aí para quem já super indico também, para quem tem filhos pequenos e já quer agregando, né? Ah, gosta de ficar com o celular na mão, então dê algo que seja educativo, que já vai levar algum estímulo positivo. Então eles usam muito matraquinha. E é fantástico, tem todas as emoções, tem as solicitações que ele precisa fazer, né? Que, eu tô com fome, estou com frio. Então, vai associando muita coisa bacana. Como a Carla falou, a gente pode interagir e ainda assim estar instruindo eles. Vamos ver o que a Gabi disse aqui, que já passou. Vamos ver se eu consigo ver. Estava pronto para me oferecer neste momento. Conseguiu ler aí da Gabi, cara? Sim, às vezes nós, né, talvez a experiência ali dela, ela é pedagoga e mãe, né? E às vezes a Isso. gente tenta se policiar porque às vezes a gente
quer cobrar demais, a gente tem que ter o meio termo. Pelo que eu entendi, ele não estava pronto para oferecer tudo naquele momento. Porque a gente brinca que às vezes a criança tem aquele estalo, né? Não vai, de repente vai. É aquele momento, às vezes ela não amadureceu o suficiente. Então a gente vai cobrar, mas a gente tem que saber como cobrar também. Porque às vezes a frustração faz com que tudo que a gente construiu se perca e a gente volta da estaca do zero. Então, eu tenho que dosar também como que eu vou cobrar. Eu posso mudar as estratégias. Ah, eu vou cobrar de uma outra forma. Não, não deu certo dessa, eu vou partir da outra. Aí, às vezes, esse não é o momento. Então, nem todos vão atingir o mesmo ponto ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes, como nós temos um conhecimento um pouquinho maior, porque às vezes a gente pensa assim, eu como mãe pedagoga, se eu cobro dos meus alunos, eu vou ter que cobrar do meu filho também. Mas daí não é só a questão, também tem a questão emocional que vem junto, né? E o Então, nível tem de toda uma intimidade, né, cara? nível O de nível de intimidade. intimidade. Eu vou poder falar de uma forma. Então, às vezes, a gente tem que um pouquinho se policiar. Não que eu não vou cobrar, mas eu tenho que dosar um pouquinho para a gente não, às vezes, né, misturar sintonias. Não sei se eu Exatamente. ajudo. Não, e até a Gabi me Momento, não vai te oferecer naquele momento, mas em outro ele vai te oferecer quando ele estiver pronto. Mas no momento que ele estiver pronto, tu vai ver tudo que você já trabalhou com ele, vai valer muito a pena. Tu vai ver todo o resultado lá na frente. Isso já entra num outro tópico que eu tinha anotado aqui. Não rotular, não comparar, que a Carla já tinha trago um pouquinho aí da experiência da sala de aula, e principalmente validar. Então é uma coisa que sim, Gabi, você pode praticar no teu dia a dia. Poxa, de repente você esperava mais dele, mas valide o que ele conseguiu hoje. Valide algo de bom que ele fez no dia de hoje. Essas E emoções. reforce, né? Meu lindo que você fez, mas vamos tentar melhorar mais na próxima atividade? Ó, isso aqui Exatamente. você já aí você até pode comparar, pegar uma atividade que ele já fez e aquela que não tá legal. Ó, você já fez isso já faz tempo, olha que bonito você fez. Ele tem que entender. Porque se ele começar também, ele vai comparar atividade, ele não vai se comparar com outra criança. É com algo que ele mesmo Que ele está evoluindo, está né? evoluindo. Ó. Então, se você já melhorou, não podemos, agora temos que melhorar. Uma pessoa não vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente, às vezes, para os pequenos, faz essas comparações, né? Do dia a dia. Aham. Então, tem que ir melhorando também. Então, de uma forma com que eles entendam o porquê tem que melhorar, o porquê tem que fazer. Né? Exatamente. Bacana. Na quarta-feira passada, para a gente entrar aqui na parte de motivação, de como trabalhar esse aspecto, eu falei um pouquinho de instruir a mesada e da musicalização, que também, né, faz essa conexão. E falei algo muito bacana, que toda quinta-feira eu trago uma frase com o tema que eu trabalho na semana e trago uma reflexão, meu ponto de vista sobre tudo aquilo que eu estou lendo, aprendendo. E eu encontrei uma frase muito poderosa que falava assim, até já tinha falado um pouquinho no início, né? A criança não tem passado, não tem futuro e ela faz algo que nós nunca fizemos, que nós nunca temos, ou seja, ela vive totalmente no presente. E é essa estrutura, essa consciência que eu, como pai, como mãe, eu preciso ter. Como eu vou motivar meu filho a gostar de fazer a tarefa, ou fazer a tarefa? Porque gostar, até tem uma história engraçada que meu mentor conta e eu gosto de compartilhar, que ele falou, né, que o filho dele falou assim, papai, quantos anos eu ainda vou precisar estudar? Ou seja, fazendo uma contagem regressiva, porque a gente já traz, talvez, da nossa cultura, algo que é obrigatoriedade, que faz parte, né, do nosso ser humano, da sequência da vida. Ah, nós vamos estudar, estudar, estudar,
trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí o pai dele responde de uma forma muito fantástica, que eu acredito assim que ser a melhor forma. Você vai estudar até descobrir o seu porquê, o seu para quê, o seu sentido. Porque a partir do momento que você descobrir aquilo que você quer ser, aquilo que você quer entregar para as pessoas, que a criança tem muito disso, a gente nasce com essa essência e a gente cada vez mais busca resgatar isso, de ser o que nosso DNA tem, que a gente chama de identidade. Quando você descobrir a sua identidade, você vai só estudar aquilo que faz sentido e que te leve rumo ao teu propósito. Então, é fantástico. E a gente precisa ter essa consciência desse momento presente, fazer com que seja prazeroso para a criança. Como eu falei lá no começo, né? A felicidade, o nosso auge de vida plena, ela passa por 3 patamares: prazer, engajamento e o propósito, que é o nosso final, é aquilo que você quer almejar na tua vida, que você quer deixar como legado. E tudo que a gente realiza precisa ter prazer. Imagina então, como que eu vou forçar essa criança, vou cobrar dessa criança que ela faça se não tem prazer, se ela não sente esse apoio, por isso que a gente fala ali, né, interagir, misturar esses momentos com criatividade. Aí a Carla até falou competitividade, dentro de ela estar comparando uma tarefa anterior à que ela fez hoje, ainda você pode dizer, vamos ver se a mamãe ainda já sabe isso, né? Vamos ver quem que soma mais rápido. Existe N brincadeiras de fazer uma abordagem lúdica, sempre baseada na verdade, mas que estimule essa criança a ver prazer na tarefa. E aí, alguma coisa a acrescentar disso, desse tópico? Eu percebo muito assim, Patrícia, também a questão da valorização na questão dos pais, né? Então, os alunos, as crianças também sentem quando o pai questiona como foi na escola hoje, o que que você fez na escola hoje, ai, vamos sentar, vamos conversar. Então, a tarefa é só uma consequência de tudo isso também. Olha, pai, eu tenho tarefa. Por exemplo, já começamos lá dos pequenos, agenda. Agenda é um elo de comunicação muito grande. Então, se a criança percebe que o pai ou a mãe está pegando a agenda, está verificando o que está acontecendo na escola, está questionando, está perguntando, ele já pensa, opa, então é importante. Ele já tem esse Exatamente. ponto de vista. Opa, então é importante. Então, o fato de eu ir para a escola é importante. Então, ele vai construindo valores em cima disso. Ah, troca do livro. Olha, hoje eu trouxe o livro. Porque tem crianças assim. Ah, eu não sei porque minha mãe não assinou, mas eu pedi para ela assinar a agenda, né? E eu lembro muito bem, a minha hoje tem 19, ela era pequena, e às vezes a gente fica na correria de, ai, vai fazer uma coisa. Ela vinha atrás comigo com a agenda. Tem que assinar. Minha professora pediu para assinar. Eu tenho que levar a agenda assinada. Então, assim, porque a gente tem essa questão da cobrança, porque para eles terem responsabilidade, eles terem autonomia. E do momento que a criança percebe que a família é totalmente parceira, participante daquele processo todo, a tarefa vai ser mais fácil também, Torna mais né? leve. Porque a tarefa, ela tem uma continuidade do que houve dentro da sala de aula. Então, para ela fazer a tarefa, ela também vai ter que compartilhar com o pai ou com a mãe algo que ela ouviu dentro da sala de aula, algo que eles discutiram, porque toda uma matéria, independente a turma que for, que ocorre, tem uma discussão a respeito do assunto, né? E o pai ou a mãe instigar a criança a falar sobre isso, vai poder auxiliar melhor ele na tarefa também. Tudo vai ficar mais leve. Então, já começa lá dos pequenos a responsabilidade de assinar os bilhetes, de ler. Ah, então hoje vocês vão fazer um piquenique? Ah, então hoje você, né? E não aquele, ah, não tenho tempo, daqui que eu vou assinar e não sei o que está acontecendo. Então, a criança,
ela percebe muito bem isso. Então, ali ela começa a construir a visão. O que é uma escola para você? Um dia eu perguntei para os meus alunos, o que significa escola para você? Então, ali você vê o reflexo muito grande da família também, que são os nossos maiores incentivadores. Exatamente. E é, como a Carla falou, todos os momentos, isso eu já falo em outras lives também, são oportunidades de criar essa conexão com seus filhos, né? E é isso que eles precisam. Sempre trago, Carla, nos meus vídeos, nas minhas lives, no meu método que eu estou desenvolvendo, a importância da gente ser base. E o que é ser essa base? É que a criança sinta-se amada. Não é nem você chegar e dizer para o seu filho, filho, eu te amo. Porque aí vai abrir aquele leque que a gente já trouxe aqui um pouquinho, né? Perfil, temperamento. Talvez para o meu filho não faça sentido ouvir eu te amo. Mas se eu trazer para ele um momento que ele resgate aí no final de cada dia, como a Carla trouxe também, o que foi mais legal hoje na escola? O que aconteceu de mais gostoso? O que você... Ela vai trazer para essa memória para guardar aquela informação que foi agradável. Por isso que é uma coisa também que eu gosto de reforçar muito. Quanto mais momentos você criar, eternizar memórias com seu filho, muito mais ele vai carregar de positivo, de segurança, de assertividade para a vida adulta. Então, é muito bacana a gente construir e, principalmente, se abrir para ter esse conhecimento, se abrir para essa percepção. Que a educação tradicional, infelizmente ou felizmente, ela não funciona mais. Como a Carla falou, culturas mudam, tudo avança, tudo se evolui. Então, nós também precisamos ter esta percepção. É uma coisa que eu volto a falar, que a gente falava lá no início da live, né? Quantas vezes, talvez, você parar hoje para refletir, e outra coisa que eu sempre falo muito aqui, Carla, não é culpar os nossos pais, porque assim como nós, eles fizeram o melhor que eles tinham, que eles receberam, que é um processo que a gente vai entregando tudo aquilo que a gente recebe. Mas o quanto talvez dói hoje em você lembrar, recordar das vezes que você é um burro, filho. Você não sabe fazer nada, filho. Num ato de nervosismo, muitas vezes. Só que inconscientemente isso ficou dentro de nós. Inconscientemente, nós nos tornamos incapazes em determinadas ações de fazer escolhas mais assertivas. Ou criamos medos, inseguranças e por esses sentimentos deixamos de fazer aquilo que de repente nascemos para fazer. Então, é esse cuidado, né? Na hora que você for ajudar seu filho, com as palavras, com o que você vai falar. Então, né? Eu sei que às vezes não é fácil, a gente fica nervosa, acho que todo mundo já passou por isso, mas que a gente tenha esse autocontrole, esse cuidado, porque as palavras lançadas uma vez não tem volta, né? Até nessa questão de tarefas, assim, nós sabemos que os pais não têm dinâmicas pedagógicas e nem precisam ter, porque não estudaram para isso, né? E não tem, não tem esse feeling. Mas às vezes pede ajuda, procura uma opinião. Ai, o que eu poderia melhorar nisso? Né? Porque ele vai saber como lidar na melhor, onde ele vai poder dosar, né? Porque o dia a dia nosso, muitos perdem um pouquinho a paciência, né? Isso é normal. Nós somos seres humanos, né? Então isso é normal. Mas talvez peça ajuda, né? É tão bonito pedir ajuda. Olha, o que você acha que eu deveria fazer? Olha, toda vez que eu sento acontece isso, 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 isso. Exatamente. Às vezes tem dificuldade, vai na escola, conversa com a professora, conversa com a coordenadora, porque às vezes ele tem uma atitude na escola e chega em casa, às vezes, como é com mãe, né, a gente sabe, a gente já isso, eu tive parentes que passaram com isso, já é outro, é uma manha, ai, porque daí assim, naquela hora de fazer a tarefa, dói a cabeça, dói a barriga,
nunca tomava o dia inteiro, mas na hora da tarefa eu tomo 3 litros de água, né? Então, são coisas que você vai aprendendo a trabalhar com isso. Exatamente. E é tão importante, tão fundamental, né? Que nem eu sempre falo, quanto mais você trabalhar, quanto mais você estar aberto a fazer este melhor, mais leve, não é só para a criança, é para você também, para o seu dia a dia. É como eu falei aí na semana anterior, não foi a semana passada, foi a anterior, a rotina de dormir, né? Muitas mães ficam estressadas porque acham, acreditam que podem estar fazendo um monte de coisa, vão fazendo, vão atropelando tudo, e aquela criança está ali, o nível de irritabilidade dela aumenta. Por quê? Porque é cansaço, então essa mãe às vezes não se dá nem conta, nem tem essa percepção que já passou para essa criança, já deu, ela precisa descansar, mas ela acredita que ela quer terminar tudo que ela tem para fazer para depois levar aquela criança a dormir. E quando não, ela vai aproveitar muito mais se essa criança tiver uma rotina, um ritual também para dormir. Então, esse é um trabalho muito bacana, muito interessante, de você poder ter essa percepção, parar e falar assim, opa, aonde eu posso melhorar? Porque uma outra frase que eu uso muito, né, e que é verdade, a Carla tá aí como professora, também não vai me deixar mentir, nunca é com a criança. Nós somos o espelho da criança. Então, o que ela vê muito em casa, ela vai levar para a rua, ela vai levar para a escola, e ela vai dar de resposta para você mesmo, como pai, como mãe. Uma criança que grita, alguém ela viu gritando, não é, Carla? Até tem uma pessoa ali que colocou uma mensagem, não sei se você viu, meu Não, maior conflito quando meu filho ia para a escola e me chamavam porque ele sabe demais. Eu acho que é isso que ela que eu tinha que domar ele. O que eu vou te dizer? Eu utilizo das crianças que sabem mais para me auxiliar com os demais, os porque amigos. os amigos, porque o coleguinha adora, né? Ele adora esse momento e aquele que está auxiliando, ele sabe que ele é capaz de mais. Então, geralmente a gente utiliza esses alunos porque muitas vezes eles ficam hiperativos, porque eu passei atividade, ele já fez. E depois eu estou auxiliando os demais que têm dificuldade. Então ele fica ocioso, né? Daí ele já quer olhar aquele e às vezes, de alguma forma, acaba tumultuando a situação. Mas eu sempre utilizo, né, essas crianças, olha, Bacana. vamos lá ajudar a Maria, vamos ajudar o João. Ai, daí eu sempre falo para eles assim, ajudar e não fazer por eles. Você vai auxiliar, né? Porque eles estão, às vezes, eles sabem, igual você falou, o cérebro é mais rápido do que eles, né? Então eles já estão pensando lá na frente. E deixar eles já querem fazer para o amiguinho, porque é mais rápido. Não, Exato. daí isso eu auxilio, eu falo, não, nós vamos, você vai auxiliar, você não vai fazer para o amiguinho. Daí eu fico meio de olho, tá auxiliando? Não, eu só tô aqui, só tô ajudando ele, tá? Não tô fazendo. Então tá bom. Então a gente utiliza, né, esses alunos que têm mais facilidade naqueles alunos, até porque muitas vezes os outros alunos eles têm uma segurança também com a criança do lado. Muitas vezes ele vai desenvolver mais com o colega ajudando do que a própria professora, né? Exatamente. A Eu gente vejo tem que saber do que nós temos para poder utilizar. exatamente. Acho que é isso que Hoje, eu respondi o que ela me perguntou, acho que foi isso. a Tânia, beijo, Tânia, obrigada pela contribuição. Hoje o filho dela já é um moço, né? Já está aí trabalhando, tá se virando. Tânia é uma amigona minha, empresária. Quem precisar de maquiagem, shampoo, tudo de bom, baronesa, vai lá que tem super atendimento. Para a gente fechar, então, desse tema, eu acho que a gente já abordou bastante coisa, né? Gostaria de ainda trazer esse outro tópico que a gente não falou um pouquinho, né? Que é também essa busca de, especialmente
não comparar a criança e não rotular. Eu anotei para a gente falar um pouquinho disso. Por quê? Porque outra coisa que às vezes no impulso, né, de mãe, de pai, a gente acaba. E aí eu até vou estender um pouquinho, não fica só dentro da tarefa, mas são fatores que acabam inibindo a criança ou desinteressando a criança em todos os aspectos. Ou seja, o seu primo já está passado de ano, né? Lá no terceiro semestre. Olha o boletim do seu primo, olha o seu, ou do irmão mais velho, como a Carla falou, né? Ou seja, em vez de eu estar estimulando meu filho, eu estou desestimulando, eu estou levando para ele um senso de incapacidade. Então, ter esse cuidado, tanto com as palavras, como eu coloquei anteriormente, né? Na hora do impulso, da impaciência, ter esse autocontrole, não denominar, não chamar de lento, não ficar. Eu sei que às vezes não é fácil não ficar nervosa, mas ter esse controle. Por isso que tão importante que a gente trouxe lá no início, né? Separar um momento que você possa ser esse suporte, que você esteja dedicada para isso, sem ter aí nem que seja 15, 20 minutos, sem ter outras preocupações, que você tem que sair, que você tem que cozinhar, que vai chegar alguém, para que ele sinta assim que ele está ali acolhido, que você está do lado dele, que você vai ajudá-lo. Eu acho. Até essa questão de comparar assim é bem complicado, né? Porque, como eu falei no início, cada um tem o seu tempo, até neurologicamente. E principalmente quando são pequenos, a diferença de meses é muito significante, porque o amadurecimento. Então, é por isso que a gente até fala essa questão não pular fases, né? Trabalhe bastante com a criança, deixe ela ter a infância, não pule fases, não queira transformar um mocinho ou uma mocinha, porque isso vai fazer falta lá na frente. Daí a gente vai falar, mas porque o meu mais velho, ai, era bem diferente do que ali. Mas já foi situações diferentes. Exatamente. A comparação, muitas vezes, muitas que eu vi, 90% eu posso te dizer que foram prejudiciais. Principalmente dentro da própria casa, entre irmãos. Prejudiciais. Porque minha mãe disse que eu sou burra, eu não sei fazer nada mesmo, então eu não vou mais fazer nada. Então, Exatamente. isso não auxilia, prejudica. Por mais que você sabe que ele não consiga. Vamos lá, que eu sei que você consegue. Né? É igual em casa. Por exemplo, a tarefa de casa. Lavar uma louça, vai enxugar uma louça, já começa no dia a dia. Às vezes não vai enxugar bem, mas Mas a deixa ele gente. fazer. Exatamente. Deixa ele ousar, deixa ele tentar, porque você não está nem deixando ele tentar. Eu sei que vai dar trabalho duplo, porque depois você vai voltar lá, vai ter que conferir. Mas ele está tentando, né? E Participar, às né? vezes a criança ela tem medo de errar. Ela tem medo de errar por causa do julgamento. Então, quando a gente percebe muitas vezes quando ela fala determinada pessoa adulta, ela, mas eu travei, não vou conseguir. Vamos sim, vamos lá. Eu te dou a mão, vamos lá que você consegue. Eu vou dar um exemplo simples, por exemplo, nós tínhamos na escola, no Dia da Criança, o Festival de Talentos. E uma menininha se inscreveu para cantar. Daí ela ficou com vergonha. Daí eu falei para outra amiga dela, vai lá e dá a mão para ela. Ela não fez nada, ela só entrou lá e deu a mão para ela. E ela cantou. Ela só queria algo que se sentisse seguro. Então, nós pais temos esse poder, né? De não menosprezar algumas situações, porque, isso é frescura. Frescura, às vezes, pelo que a gente acha que talvez seja.
Mas já sentou para conversar com a criança? O que que ela pensa a respeito? Às vezes, os meus de 5 eu fico... Meu, eles têm muita coisa. Eles, por 5 anos, eles têm uma vivência muito grande. Eles têm muitas ideias, muitas colocações. Isso é muito importante. Às vezes, a gente não para ouvir. E é onde existe a comparação, quando eu não conheço exatamente o outro, né? Acho que eu conheço, mas às vezes eu não conheço. Muitas vezes, mas ele faz tudo isso na escola? Faz. Olha, não, lá em casa é tudo eu que faço. Não, nós trabalhamos autonomia. Ele é capaz, eu falo, eu amarro o tênis, mas quem vai colocar o tênis é você. Né? Exatamente, Então, né? a gente porque eles ficam tão felizes quando eles conseguem algo, mas eles também ficam tristes quando eles são julgados. Julgados, às vezes, por falta de tempo nosso. Exatamente. Eu sempre falo, né? A gente ter essa percepção, e sim, se eu tenho 2 filhos, se eu tenho 3 filhos, eu vou ter que separar 10, 15, 20 minutos para cada um deles. Eu não vou conseguir atender da mesma forma o meu de 5 e o meu de 15. Já são totalmente diferentes, já estão em momentos diferentes, né? Então é isso que a gente quer Precisam de entregar. atenções diferentes. Precisam de Exatamente. atenções focadas. Agora, Ex- minha mãe está para mim. Já foi o ex- momento do meu irmão, eu preciso atenção para mim agora. Exatamente, é bem isso. E seja em qualquer momento, seja tirar aí para você fazer alguma coisa com ele, seja na hora de dormir, né? Eu sei que a grande maioria, os meus ficam no mesmo quarto, mas é o momento de eu rezar com o João e o momento de eu estar com o Vicente. Então, a gente ter essa percepção, somos seres humanos, e aí vai bem mais do que criança, mas somos singulares, somos únicos, né? Com o nosso perfil, com o nosso DNA. E é essa percepção que a gente tendo e buscando ter a cada dia que vai facilitar o teu dia a dia. Essa abordagem, esse conhecer qual é o melhor método de você sentar com ele, qual é o horário que ele vai estar mais produtivo, mais disposto, né? Trago como exemplo o Vicente, tudo que eu quero fazer que ele esteja mais zen é no período da manhã ou depois do cochilo da tarde, né? Por volta de 2h30, 3 horas. Então, assim, você buscar ter essa percepção e se policiar, criar rotinas, criar hábitos. A criança, já trouxe isso outra live também, cria hábitos muito mais rápido que adulto. Nós precisamos às vezes, de 20, 21 dias. Até essa questão que você falou de momentos certos, a questão da tarefa também. Não adianta eu deixar ele ali jogar videogame e de repente eu tiro ele daquele jogo eletrizante que a mente dele ainda está. E ele está lá jogando e quero do nada. Não, agora você vai fazer tarefa. Ele não vai conseguir. A cabeça ainda dele está lá no jogo. Se ele estiver jogando futebol lá na rua e de repente eu tirar lá no meio, não. Eu tenho que já preparar, fazer acordos. Olha, você vai jogar depois, mas antes, e tem que fazer antes desses momentos. Porque depois que existe esse momento, para mim retornar no foco vai ser muito difícil. Né? Eu vejo na sala de aula, depende do que eu vou fazer no espaço físico fora, e depende da atividade que eu vou fazer, eu tento colocar atividade antes. Porque depois que eu retornar do espaço físico externo, eu não consigo mais retomar. Já perderam. A mil. Já, eles estão, né? Então você não consegue. Então, às vezes, depende da atividade, eu já faço no primeiro momento. Eles já estão mais centrados. Então, a tarefa também não adianta eu tirar ele do momento que ele está, né, super empolgado, jogando, gritando lá. E não, agora você desliga e vamos jogar. Faça isso antes, então, né? Faz um acordo, não tanto, dá uma meia hora dele se desligar do jogo e depois voltar para a atividade. Senão ele não vai estar inteiro na tarefa também.
Exatamente. É uma técnica que funciona com tudo. A gente chama de contagem regressiva. E aí conta, né, a criança estar informada do que vai acontecer. Seja a hora do banho, seja a hora de comer, seja a hora da quantidade que ela vai estar nessa tela, né? Ah, a criança gosta de assistir. Beleza, filho, você tem 20 minutos antes de ir dormir, de tomar banho, de a gente jantar para assistir. Então, toda a informação que ela receber antes vai evitar irritabilidade, o choro, né? Porque, como você falou, tô ali, tô fazendo uma coisa que eu gosto, que eu tô empolgada, que eu tô focada, e tua mãe chega e diz, bora, agora é hora do banho, e te arranca pro banho, entendeu? Então faz todo sentido, não só na hora da tarefa, com certeza, como a Carla falou, muito mais, porque a gente precisa de foco e interesse dessa criança, mas aí para todas as rotinas que você quer fazer com a criança, use dessa técnica, informe a criança, dê tempo para ela associar aquilo que ela ainda pode fazer, o tempo que ela vai ter para fazer determinada coisa. Acho que encerramos por Muitas aqui. vezes na sala de aula eu falo assim, temos ainda 5 minutos antes de organizar a sala. Então, muitas vezes isso funciona porque eles conseguem se organizar. Eu queria poder ler um pequeno textinho para terminar, pode ser? Pode, Eu fica à achei vontade. do Augusto Cury. Adoro. Ele fala assim, chore com seus filhos e abrace-os. Isso é mais importante do que dar-lhes fortunas ou fazer-lhes montanhas de críticas. Não forme heróis, mas seres humanos que conhecem seus limites e sua força. Faça de cada lágrima uma oportunidade de crescimento. Estimule seu filho a ter metas. Lembre-se, conversar é falar sobre o mundo que o cerca. Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Abraçar, beijar, falar espontaneamente, contar histórias, semear ideias, dizer nós temos medos, não ceder à chantagem. Para educar é necessário paciência. E eu acrescentei embaixo, para ensinar é necessário amar. Filhos são o maior aprendizado de nós mesmos. Exatamente. Muito bom. Eu adoro Augusto Cury. De vez em quando eu compartilho porque é o Senhor Sabedoria, né? Tem muita coisa, adoro os livros dele. E é fato, é o que eu quero trazer, o que eu quero levar aí, se Deus quiser, 2022 ainda muito mais desse meu método. Por isso o nome, né? Amar e conectar. Eu preciso conectar com os meus filhos, eu preciso estar criando laços afetivos e eternos para a vida toda. Que com certeza, dificuldade todos vão ter, não tem como escapar. Mas vão ser crianças muito mais estruturadas, muito mais seguras na vida adulta. É isso, Carla. Um grande abraço. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada a você mais uma vez pelo teu sim. Quem sabe em outra oportunidade aí a gente conversa de novo, traz outro tema. Essas lives ficam salvas. Jogo lá no meu canal. Estando lá, eu te mando o link para você compartilhar aí com as mamães da sua escola. Com certeza é sempre muito importante levar o conhecimento. Foi muito grandioso tudo que nós construímos aqui hoje. Meu muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos. Foi maravilhoso. Estarei sempre disponível quando precisar. Muito bom. Beijão. Deus abençoe.